dia, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê. Estava eu, como de costume, lendo tweets, lendo notícias. E ainda de manhã, né, era ontem à noite pra vocês, eu tinha me deparado com um tweet que ele ficou martelando em minha cabeça. Foi um tweet que gerou uma discussão sobre direita, esquerda, sobre o que um lado defende, o outro lado defende, sobre espantalhos. E no meio do processo, vendo algumas notícias de Bolsonaro, vendo algumas notícias que saíram na imprensa, aquelas notícias absurdas, começou a martelar uma coisa em minha cabeça. Eu falei, rapaz, como as pessoas são enganadas, como as pessoas não conseguem enxergar muitas vezes o óbvio, e como muitas vezes elas acham que o problema, na verdade, tá no lugar totalmente errado. E aí, diante disso, sai da Biblioteca Nacional, sabe como é, né? Toda vez que eu paro para ler notícia antiga, surge alguma coisa. E aí, munido com um questionamento, fui pesquisar uma coisinha, fui pesquisar outra, juntando com as notícias que saiu, tem um baita vídeo pra gente comentar hoje, onde eu vou começar falando algumas coisas de Bolsonaro, mostrar pra vocês o que saiu na imprensa ao longo do dia de ontem. Tem uma pergunta assim que acho que vai rodar bastante no vídeo, que é quem é que realmente tá do lado do Brasil, né? Quem são as pessoas que realmente se importam com este país? E ali no segundo tema, aquela foto do Dilma com Soros não é aleatória. Vou trazer algumas informações pra vocês que eu acho que vocês jamais ouviram, mais pura convicção que vocês jamais ouviram, porque eu nunca vi ninguém fazer esse tipo de pesquisa. Depois, espero que dê tempo, eu acho que vai dar, ainda de falar um pouco sobre economia, sobre reforma tributária. Se prepara aí que o teu miojo pode estar na mira do Haddad. Quero também falar sobre o agro, e se der tempo, mas acho que não vai dar, falaremos sobre algumas confusões na carreta furacão, legislativo, etc. e tudo mais. E vamos começar. Ontem Bolsonaro, logo pela manhã, postou aqui um vídeo de outro ângulo que eu acho que foi bem interessante, porque os vídeos que foram compartilhados pela imprensa, que eu fiquei surpreso, não só o Poder 360, como o jornal O Tempo, fizeram questão de destacar que Bolsonaro foi ovacionado, mas nenhum conseguiu mostrar um ângulo tão bacana. O Metrópolis também divulgou o vídeo de Bolsonaro, forte apoio, mas assim, cara, isso aqui é sensacional. E a questão é o seguinte, gente, não é eleição, não é 7 de setembro, não é um feriado, não é nada. O que era? Bolsonaro tinha ido ao dentista. Como o cara foi ao dentista, terminou o dia em cima de um trio elétrico. Rapaz, só Bolsonaro mesmo pra fazer uma coisa dessa. Fico até me perguntando, né? O que é que vai ser deste país, sei lá, em algum evento aí que possa ter uma componente política que Bolsonaro vá. Eu acho que vai ser uma baita festa. Bolsonaro também postou ele indo na churrascaria ontem, mais uma vez, parou a churrascaria, onde o cara vai, o cara é abordado, recebe o carinho da população. Eu acho que isso é um indicativo muito interessante do que poderemos ver nas eleições do ano que vem. Eu acho que as pessoas cada vez mais estão despertando, seja a direita, a esquerda, sabe, woke, a turma está começando a se preocupar mais com política. E eu acho que a turma vai ficar de olho, né, o que está acontecendo, que serão os candidatos de Bolsonaro. E eu tenho esperança que teremos um resultado muito melhor do que nós tivemos em 2020. E aí, diante de toda essa força que Bolsonaro tem, o que é que cabe à imprensa? Tentar desumanizar Bolsonaro e os seus apoiadores. E aí, vejam só. Antes da gente mostrar algumas coisinhas, na verdade eu esqueci de eu colocar essas notas aqui primeiro, a gente tá vendo ainda discussões aí em torno do dia 8. Tem algumas coisas que eu sempre fico me questionando, né? A Globo teve acesso com exclusividade. Sempre a Globo. Qualquer coisa que possa atrapalhar Bolsonaro e favorecer o Lula, normalmente é a Globo que tem acesso exclusivo. E tá lá, né? São imagens policiais se escondendo no banheiro, que é muito intrigante, né? Como assim estão se escondendo no banheiro? A Eliane Cantanhede fala que eles teriam a obrigação sim de enfrentar e controlar a situação. Não tentaram, simplesmente fugiram. Sim, vale a pena o questionamento também, né? E aí, esses vídeos, o que é que isso vai interferir, não vai interferir? Quais são as imagens? O que é que tem? O que é que as imagens do dia 8 realmente revelam? Porque não só tem as câmeras lá, esse aqui foi no prédio do Judiciário, e no Congresso, e nos ministérios, e aquele alvoroço que a imprensa fez, né? Aquela raiva que eles estavam, porque a oposição também quer ver, né, as imagens lá do ministério, ver como é que estava o Flávio Dino, se realmente estava trabalhando para tentar impedir o pior. Aí, voltando mais um pouco para a questão da imprensa,
e o tratamento que eles dão e tentar responder essa pergunta, quem realmente está preocupado com o Brasil? Você vê como são as coisas. A pauta da Globo News, ela gira em torno de uma única coisa. Como podemos ajudar Lula e prejudicar Bolsonaro? Olha a grande discussão que eles estavam trazendo. Quem está chefiando o Batalhão das Forças, lá em Brasília, onde o Mauro Cid está preso, é o tenente-coronel Bruno Fetti, amigo do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Tá, e daí? Não sei o que é porque é complicado. Acho que a gente diz que não, porque aí chega lá um general e no exército tem hierarquia e o general às vezes quer visitar o Cid, não pode, mas aí o tenente-coronel vai fazer meio que vista grossa porque não vai falar não pro general. Então o Cid deveria estar numa cadeia que está sendo gerenciada por um general, mas não tem nenhuma cadeia gerenciada por generais, então o quê? Então fica nisso. É tentar... O cara já tá preso, olha só. A discussão deveria ser porque o Cid tá preso. Porque, assim, ele deveria estar preso ou ele deveria estar respondendo liberdade? Esse é um ponto, não. Esquece essa parte, ele deveria estar solto. A Globo tá preocupada como ele tá preso. Tá muito... Tem que piorar. Tá sofrendo pouco. Essas são as preocupações da turma da Globo News. Aí você vai dar uma olhada no que sai na Folha de São Paulo. Mudança climática castiga eleitores de Bolsonaro no Sul. Não. Só tem bolsonarista no Sul. Nenhuma pessoa que votou no Lula está sendo prejudicada. O cara sai na rua, a chuva só molha o eleitor de Bolsonaro. O eleitor de Lula ele não se molha na chuva. Ele é impermeável. É tipo assim, né? Olha os absurdos que estão sendo escritos na imprensa. Essa postagem, quando eu li, ela constava com 126 comentários. É um show do chorume, né, do seu mais alto nível de chorume da internet. É ódio do início até o fim, que está sendo fomentado pela Folha de São Paulo e perpetrado nos comentários. Só trouxe um parágrafo da nota. O cara fala assim, ó. Por infeliz coincidência, a tardia derrubada do terraplanista climático se deu em paralelo a um ciclone que deixou sem luz mais de 1 milhão de moradores da região sul. Sim, aquela parte do Brasil que votou em peso em Jair Bolsonaro. Aí você vai ler o comentário. Tem comentários assim, ó, como do Virgílio Aristides Homem. Sul, N-A, letra Z e depois o I, né? Sabe a palavra é essa? Começa com Na, termina com o negócio. Paga pelas suas escolhas. Não tenho pena de facho. Paga. Deus tá castigando, né? Só pode ser. E aí o comentário que ele recebe é assim, ó. Sou do Sul e não tenho pena também. Deixa o vento levar tudo para ver se o povo se manca. Gente, vocês estão entendendo o que tá acontecendo? A Folha de São Paulo tá fomentando ódio no coração das pessoas e o povo tá, ó, batendo palma. Isso aí. O brasileiro tem que sofrer porque eu não gosto dele. Porque ele não é do meu lado político. E essa turma que fala contra o discurso de ódio, fala em nome da democracia, isso aqui é muito perigoso. Aí vamos dar uma olhada. O voo do verme. Mais um texto da Folha de São Paulo de ontem. O bolsonarismo sobrevive como comunidade noturna onde não é preciso abrir os olhos nem consciência. Isso é vibração que, assim como no verme pesquisado, provém da eletricidade das redes sociais, mas não só. O campo negativista do bolsonarismo sobrevive como uma comunidade noturna abrigada na obscuridade dos porões internos e externos, onde não é preciso abrir os olhos nem a consciência. Basta deixar solto o psiquismo troncho à espera do impulso vibratório. Isso não tem provavelmente nenhum futuro político, nem sequer na direita, mas o voo do verme pode ser socialmente corrosivo, e não fator ambiental de doença psíquica para os concidadãos. Ou seja, ele tem que ser extirpado da sociedade. É isso que estão tentando falar. Olha como são as coisas. Aí imagina o leitor da Folha de São Paulo, ele só lê Folha de São Paulo, Globo, Estadão. Imagina a imagem que ele tem de Bolsonaro e dos seus seguidores. Eu tenho certeza que vocês conhecem diversas pessoas que votam em Bolsonaro. Pessoas que nunca fizeram mal a uma única mosca, mas que possuem ojeriza ao PT, às ideias da esquerda. Pessoas que têm fé, são cristãs,
que valorizam muito a família, que têm preocupação com a agenda, né, voltada para a família e que não conseguem se ver identificadas na esquerda. Pessoas que fazem caridade, muitas vezes no silêncio. Você sabe que você observa, elas não saem falando nem postando na rede social, como os famosinhos, né? Faça o bem sem olhar quem, não deixe que a mão direita sabe o que a mão esquerda está fazendo. Tá ali de boa. Agora imagina a pessoa que só lê a imprensa, é esse tipo de notícia o tempo inteiro. Será que isso aqui não ajuda a criar, né, uma aura, um espantalho que só gera confusão no final do dia? Aí depois vem uma notícia que não é sobre Bolsonaro, mas aqui é para tentar mostrar outra coisa. A turma que acusa Bolsonaro e seus apoiadores de serem as piores coisas que existem no planeta Terra é esse mesmo pessoal aqui, ó. Jean Willis chama Eduardo Leite, né, de fóbico, ainda fala da preferência dele, e governador rebate, deprimente. Já no subtítulo, a Folha de São Paulo destaca, acho a parte mais importante, que fala, ó, discussão nas redes sociais foi motivada por decisão sobre escolas cívico-militares, ex-deputado deverá ocupar cargo na SECOM de Lula. Olha o nível das pessoas que o Lula contrata, é essa galera do amor, muita democracia. E a Folha destaca também que o Jean Willis mantém relação próxima com a primeira-dama, Rosângela da Silva Janja, que o recebeu em seu gabinete no dia 6, após a volta ao Brasil. O Willis deve atuar na pasta comandada pelo Paulo Pimenta na área de planejamento de comunicação. Esse fato aqui foi tão absurdo que nem o Reinaldo Azevedo, que ao lado da Miriam Leitão, lideram o que existe de mais sensacional do âmbito do PT no consórcio, né? Os maiores petistas do consórcio, vamos falar assim. Eu ia falar outra coisa. Mas, enfim, até o Reinaldo Azevedo criticou, ele fala, ó, essa foto de Eduardo Leite e Thales, seu marido, postada pelo governador ao lado de Lula e Janja, faz mais contra o preconceito e as fobias da vida que a patrulha burra e truculenta de certo progressismo contraproducente. O governo escolhe o caminho também por meio de quem contrata. Agora veja que criticazinha, né? Não cita nomes, não aponta o dedo, porque não deixa claro que o Lula está errando ao chamar o Jean Willis para fazer parte do seu governo. Essa turma é a primeira a colocar o dedo na cara. Quer dizer, eles não só colocam o dedo na cara, como eles sempre fazem questão de generalizar. Generalizar. Se um absurdo foi feito, você tá lá, 60 milhões de eleitores de Bolsonaro. Se um fez uma coisa errada, aí eles generalizam. Todos estão fazendo algo errado. Aí, continuando, no âmbito da comunicação, será que a gente vê esse tipo de notícia não era Bolsonaro? Será que houve algum tipo de notícia como essa na época do governo Bolsonaro? EBC muda a regra e abre margem para ampliar loteamento político. Estatal expande volume de funções comissionadas que podem ser ocupadas por funcionários que não são concursados. A diretoria executiva da EBC decidiu na semana passada aumentar o número de cargos que podem ser preenchidos por indicações políticas. A partir de agora, apenas metade das funções comissionadas da estatal terá que, obrigatoriamente, ser ocupada por funcionários concursados. Antes, era 70%. A cada 10 funcionários, só 3 podiam ser indicações políticas. Agora, a cada 10, 5 pode ser indicação política. Essa é a turma do amor. E aí você vê, né? O Globo só nota, não, e depois no longo da noite fala, não, teve um sindicato que reclamou, que isso é um absurdo, né? Não, olha só. Agora tu já pensou se fosse o governo Bolsonaro? Não, era engraçado. Na época de Bolsonaro, a imprensa criticava o seguinte: Bolsonaro nomeia aliado para tal lugar. Ele deveria ter nomeado o opositor? Ele deveria ter nomeado um lulista? Era isso? Mas a imprensa fazia questão de problematizar. Ontem, a turma do Metrópolis fez um compilado do Dilma, de várias falas recentes dele sobre Bolsonaro. E aí, traçando a média, eles falam assim, ó. Lula cita Bolsonaro em média uma vez a cada 2 dias durante discursos.
Nos últimos 15 dias, o presidente criticou o governo anterior em pelo menos 8 cerimônias oficiais. Ex-presidente foi chamado de gênio, negacionista, titica, entre outros termos. Quem é que produz confusão? Quem é que faz o nós contra eles? Quem é que quer promover uma divisão entre brasileiros? É direita? É Bolsonaro? São os bolsonaristas? Ou é a turma da esquerda? Aí, diante disso, que tem o tweet que ficou martelando em minha cabeça. Imagina aquela pessoa que nunca se deu o trabalho de ouvir o outro lado. Porque até então, ela sempre confiou na imprensa. Ela sempre acreditou. Porque imagina aquele brasileiro que assiste a Globo, lê a Folha, o Estadão, o Globo e a Veja. Ele só faz isso. Ele sempre foi assim. Tem alguma diferença desses veículos? No final do dia, normalmente não. Na Veja, que ainda não é tão politizado assim, né, não é tão choroso, querendo ou não, ainda tem o Matheus Leitão. Serve pra Folha de São Paulo, são absurdos. Você vai pro Globo, dispensa comentários. E o Estadão é aquele chororô do início até o fim, que não dá pra escrever um texto criticando Lula que não coloquem Bolsonaro no meio. Então a pessoa que tá nesse meio, ela tá o tempo todo tendo aquela imagem da direita sendo reforçada, que é um bando de maluco, que é isso, que é aquilo outro, etc, tudo mais. E muitas vezes eles estão totalmente parados no tempo. Quando não, são pessoas que até hoje acham que a direita é o PSDB. É Fernando Henrique Cardoso, que acham que a direita são as pessoas a favores da agenda neoliberal, sendo que acho que nunca conheci um político de direita falando, pô, temos que defender o neoliberalismo. Mas tudo bem. Aí eu tô falando isso pra vocês porque isso aqui ficou martelando na minha cabeça enquanto eu ia vendo várias coisas. Falei, pô, cara, como as pessoas ainda estão presas em espantalhos e não conseguem, às vezes, enxergar o que tá diante delas. Um perfil que eu já trouxe as postagens diversas vezes pra vocês e sempre falei, é um perfil de esquerda. O nome sempre tá criticando o Lula, é o perfil da Gringa Brasília. E eu não sei se foi porque eu já falei isso, até teve algumas pessoas que marcaram no comentário, mas não sei se... Eu sei que algumas pessoas de direita começaram a segui-la. E outra ela fez a seguinte postagem. Sou uma das poucas que está apresentando críticas embasadas contra esse governo do Lula / Open Society, né? Lula Soros. Isso está atraindo muitos da direita e bolso XD, né? XD é extrema direita. Isso não me agrada nem um pouco. Deploro essa turma. Não tem nada a ver comigo. São chucros e atrasados. E prefiro que não me sigam aqui. Será que realmente somos chucros e atrasados? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ela tem uma visão meio torta das coisas. E a Paula Schmidt, que é uma jornalista que até não se dizia de esquerda, mas votou em Bolsonaro e escreveu um texto do porquê eu voto em Bolsonaro. Mas enfim, e uma pessoa que muita gente da direita segue, lê os textos dela, ela fala assim, ó. Então paro de te seguir também. Porque estou tentando me afastar desse tipo de generalização absurda e injusta. E mais ainda de gente que tenta manter os dois lados separados por um fosso intransponível de intolerância. Aí depois a gringa fala, a questão é utilizar o meu material para justificar o bolsonarismo e a extrema-direita. Aí eu fico incomodada, pois não é o meu objetivo. Criticar Lula Open Society é uma coisa. Justificar o bolsonarismo é outra completamente diferente. Mas, infelizmente, não tenho como controlar isso. Aí eu vi o comentário da Valéria e achei muito interessante. A Valéria chegou como quem não quer nada e pergunta: se o pessoal da direita está concordando com você, será que você não é um dos nossos e nem sabe? E eu acho que isso pode ser meio verdade, em certo ponto. No início do ano, mês de março, acho que foi março, me chamaram para um Spaces, a turma do PDT. E no final do dia, a turma gostou do que ouviu e falou, pô, esse menino meio que concorda comigo, né, assim, em vários pontos. E eu falei, cara, não é que eu concordo com vocês, são vocês que concordam comigo. Porque a esquerda que vocês acham, que vocês fazem parte, elas não defendem essas pautas. Pautas a favor do Brasil. A esquerda, onde é que está a esquerda na defesa dos projetos nacionais, das grandes obras? Onde é que está a esquerda? Onde é que está a esquerda para denunciar o que o Dilma vem fazendo? Onde é que está aquela esquerda que falava contra os juros da dívida, etc, tudo mais? Só que está calada.
com os novos títulos da dívida lastreados, né, no Agenda SG, que vai ser agora no segundo semestre, já tá tudo certo. A gente tá comentando em vídeo. Então, diversas denúncias, eles estão calados, estão quietos. Então, falando, cara, quem tá preocupado com o agronegócio, quem tá preocupado com a soberania nacional é a direita. Eu acho que vocês estão meio perdidos no tempo, né? O que a esquerda se tornou, me perdoa. E eu acho que é por isso que ela ficou tão chateada. E aí eu vi esse comentário de diversas pessoas falando, somos chucro, então vou te bloquear. Então sai daqui. Não quero saber de você, etc e tudo mais. E aí muitas vezes, eu acho que esse tipo de comentário não ajuda em nada. Porque no final do dia, a eleição, ela é decidida no quê? No voto. Ela é decidida no voto. Se a gente conseguir, pelo menos, fazer com que a pessoa de esquerda fale assim, ó, eu não gosto de Bolsonaro, mas também não vou votar em Lula, mas também não vou votar em... Não vou anular meu voto. Pronto, ela tá bom. Se ela já deixou de votar no Lula, eu acho que a gente já tá dando um passo em direção a um caminho melhor. Não precisa votar em Bolsonaro. Não precisa ser bolsonarista. Aí a Paula Schmidt veio pra falar o seguinte, ó. Queria um dia debater sobre essa divisão intransponível, que faz com que foquemos mais no quem e no que, e nesse processo acabe nos fazendo aceitar o ruim, vindo de aliados, e negar o bom, vindo do inimigo. Eu não acho que tem muita coisa boa vindo aí por parte do Dilma, mas eu consigo lembrar uma vez que eu defendi o Dilma, quando ele propôs aí que o Brasil deveria conseguir, né, de vir investir e ter tecnologia para fabricar semicondutores. Eu falei, pô, eu tô do lado dele. Eu acho que o Brasil realmente deveria ter esse tipo de tecnologia. Enquanto os liberais, como o Pércio Arida, estavam contra. Não, que isso não é o papel do Brasil. Não é o papel do Brasil na divisão internacional, o trabalho de produzir semicondutores. Então, eu consigo. Eu falo, não, isso eu consigo. Assim também como eu consigo trazer as postagens da esquerda e mostrar, olha as críticas que eles estão fazendo. Quando eles falam sobre as ONGs, quando eles falam sobre forças internacionais agindo no Brasil, porque eu estou preocupado com o país. Eu consigo valorizar a informação muito mais do que quem está trazendo a informação. Vocês que me conhecem, quantas vezes eu não trago uma informação de alguém da esquerda mostrando, olha o que a esquerda está falando. A Paula diz, exemplo, a indústria de patenteamento da vida natural vem crescendo com facilidade por causa disso. Falando não, que tem muito bilionário ganhando rios de dinheiro e às vezes fica com torcida organizada. Eu desconheço pessoas da direita que bate palma para bilionário que faz biopirataria. Mas tudo bem. E depois a Paula diz, mas eu te entendo sim. E acho que frequentemente cometo o mesmo erro. Acho que isso merecia muito um debate. Vou tentar organizar. Quem sabe tu topa. Chamar o Kim. Fiquei até lisonjeado. Falei, rapaz, lembrou de mim. Estou sendo lembrado como uma pessoa para dialogar. E ainda falando do governo Lula Soros. Falei, eita, sou esse cara. Brincadeiras à parte. Depois a Paula diz, né? Voltei a te seguir. E isso ficou na minha mente. Você vê aquelas matérias que saem, né? Bolsonaro, voo do verme, as mudanças climáticas e os bolsonaristas do Sul estão sofrendo, pagando pato. Então imagina como a imprensa não consegue se baixa, não consegue criar espantalho na cabeça das pessoas. E eu fiquei assim na gringa, né? Ela falando, sou uma das poucas que consegue fazer uma crítica ao governo do Dilma, etc e tudo mais. Mas beleza, aguenta aí. A gente vai voltar a falar dela. Mas vamos começar por aqui, no início da viagem, no túnel do tempo. A gente vai começar por ontem. No dia de ontem saiu essa nota. O projeto da Ferrogrão não se sustenta. Diz um ongueiro, né? É quase um ongueiro. É um economista, um especialista, etc. Mas não foi um economista ongueiro no final do dia a favor da agenda SG. Ele tá contra a Ferrogrão. É uma obra que não vale a pena. Tá bom. Ele fala assim, segundo o economista, a modelagem do projeto atual estima um gasto de 11 bilhões em 9 anos para implantação. Contudo, um estudo feito por Pritchak mostra que as despesas podem alcançar até 37,38 bilhões em um prazo de 25 anos para o fim das obras. O cara que diz que a Ferrogrão se sustenta é o cara que fez esse novo cálculo. Aí você se pergunta, rapaz, como é que a Ferrogrão saiu de 11,7 bilhões em 9 anos para 37,4 num prazo de 25 anos? Que matemática que esse cara fez para falar que não se sustenta? Já te conto. Esse cara é a favor da agenda verde. Aí, qual é o grande ponto? Esses valores podem ser alcançados caso o traçado da ferrovia tenha que contornar o Parque Nacional do Jamanchim. No momento,
O desenho da ferrovia atravessa 53 quilômetros da reserva ambiental e o projeto está travado na mais alta corte deste país, que vai julgar a constitucionalidade da MP 758 de 2016, posteriormente convertida na Lei 13452 de 2017, que alterou os limites do parque para beneficiar a Ferrogrão. A gente já comentou sobre esse caso. O impacto do parque com a rodovia vai ser de 0,054%, se eu não estou enganado. Mas não pode. Não pode. É um grande problema. Aí, falando da Ferrogrão, só para terminar aqui o cidadão, para vocês saberem o que passa na cabeça do cara que fez esse cálculo de quase 40 bilhões. Além de levantar dúvidas sobre os benefícios socioeconômicos da obra, Fritz Schack manifestou preocupação em relação aos impactos ambientais do projeto que atravessa a floresta amazônica. Na visão do economista, a construção de uma ferrovia que atravessa o bioma vai contra os compromissos assumidos pelo país para preservar a floresta e reduzir o desmatamento. Esse é um projeto que vai ter um impacto, como vários estudos estão demonstrando, de primeira ordem em termos de desmatamento. 0,054%. Indo contra os compromissos que o nosso governo assumiu. Não somente esse governo, mas o governo anterior, e principalmente agora esse governo assumiu os compromissos de preservar a Amazônia, de reduzir e eventualmente zerar o desmatamento. O Brasil tem que estar fadado a parar no tempo, a não se desenvolver, porque não pode derrubar nenhuma árvore. Zero. Veja o que é que passa na cabeça da galera. Esse cara, com certeza, ele é a favor que o trem tenha que contornar. Não pode passar 0,054%. Mas beleza. Aí, no mês passado, eu acho que é por isso que ela acha que eu estou aqui fazendo as críticas pertinentes. Eu acho que ela já não sabe que outras pessoas também estão preocupadas com esses assuntos. Eu acho que falta esse conhecimento. Se ela soubesse, ela ia perceber que, o bolsonarismo que ela acha que é chuco e atrasado, não é tão atrasado assim. Aqui é uma postagem que ela fez. Beleza, muito mais bacana, né? Todo com um desenhozinho gráfico, bonitinho, falando da Ferrogrão, falando da Marina, falando do Zongueiro, falando que a gente está atrapalhando. Eu não vou fazer essas imagens, está no Atlas, que já está disponível, kimpaim.com.br, um capítulo lá específico sobre a Ferrogrão. ONGs e fundações imperialistas que operam para o governo dos Estados Unidos, Open Society, Ford, etc., têm uma presença cada vez maior na sociedade. O agravante agora é que foram nomeadas para cargos-chave nesse governo do Lula 3.0 e estão legislando a Amazônia diretamente para interesse dos americanos. E ela falava como essa turma está trabalhando para atrasar a Ferrogrão. São 3 imagens. Na segunda você vê o Ferrogrão, Washington diz não. Aqui a imagem, né? Bonitinha que ela fez, todo desenhado, com alguns passos que está acontecendo. Ela, inclusive, faz um paralelo até com aquele país vermelho, mostrando, lá tá cheio de ferrovias. Aí você vê, por exemplo, o Elias Jabbour. Ela deve seguir o Elias Jabbour, porque é um cara de esquerda. É o cara que tá lá auxiliando a Dilma no Banco dos BRICS. O Elias Jabbour, na época, também fez uma crítica. E também pontuou essa aproximação do Dilma com o Soros. O terceiro parágrafo fala assim, só repetiu que a Open Society e outras organizações inimigas do Brasil quer que repetimos? Uma pergunta? É possível fazermos transição energética sem novas infraestruturas e milhares de quilômetros de trens de alta velocidade? Mas ficaremos calados diante da proposta do Soros de investir 150 milhões de dólares para formar ativistas para proteger a Amazônia? Alguém acredita que Soros e a Open Society estão preocupados com o futuro do Brasil? Por que o centro da esquerda diante desse absurdo? E muitas vezes o grande problema dessas pessoas da esquerda é o quê? Eles não entendem que essas críticas, essas pontuações, mostrar que os Soros são coisas que fazem parte da direita, na boa, há mais de 10 anos, mas muito fácil. Você pega, por exemplo, uma pessoa que eu acho que nenhum deles vai duvidar que está ligada à direita. Olavo de Carvalho. Tem textos aí de mais de 20 anos atrás que Olavo já estava falando de toda essa turma, da turma dos Soros, etc e tudo mais. Mas para tentar não confabular muito, trouxe inclusive aqui uma postagem de ontem. A Amazônia Azul,
Um perfil que, inclusive, é compartilhado pelo Plínio Valério, que eu vejo que a gringa costuma estar compartilhando, para da CP das ONGs. Um perfil que já foi compartilhado também pelo Aldo Rebelo, que a gringa gosta, inclusive o Aldo compartilha a gringa também. E eu acho que é uma postagem muito interessante para falar assim, cara, vocês não são os donos da crítica em relação às forças transnacionais que estão tentando controlar o Brasil e impedir o nosso progresso. E eu acho que o grande desafio da direita é mostrar isso para essas pessoas. Nós precisamos fazer com que as pessoas acordem. Não é acordar para se tornarem bolsonaristas, nem isso. Porque eu acho que elas, quando elas perceberem o que está acontecendo, no Lula elas não votam. O que eu acho que já é um grande passo. Ontem o Amazônia Azul veio trazer uma informação sobre o quê? Uma das formas de impedir o desenvolvimento do norte do país é atuando contra a sua infraestrutura de transporte. Aqui vemos um sindicato dos Estados Unidos financiado com verba dos governos dos Estados Unidos junto com a CUT, quanto o projeto da hidrovia do Tocantins. Eles, os americanos, têm a hidrovia do Mississippi e atuam aqui contra a nossa hidrovia. E ainda tem a cara de pau de dizer que é uma reivindicação dos povos da Amazônia, mais uma afronta à soberania do país. Apesar de escrito Solidarity Center na matéria, a instituição ligada à AFL-CIO se chama Solidarity Center. E aí, tem aqui a minha você vê, povos da Amazônia lançam carta pública contra a ferro hidrovia, né? Então, essa matéria, essa daqui é da CUT, essa do Wikipedia, isso aqui é só mostrando como é o que eles financiam. Eu só trouxe aqui da CUT e da Found, né? Organizada pela CUT Pará, CUT Nacional, CUT Pará e FETAGARI Pará, com apoio do Solidarity Center, o Instituto de Cooperação da AFL-CIO, entidade sindical dos Estados Unidos. O encontro reuniu durante 3 dias dezenas de lideranças da chamada Amazônia Tocantins. E tá lá, mais de 96% dos fundos desse grupo vem da USAID e também do NED. A gringa Brasília é um dos que criticam o NED, fala do Boulos, como o Boulos é o garotinho do NED no Brasil e os think tanks no Brasil que também são patrocinados pelo NED. Informação interessante que eu descobri através dela. E é aquele ponto que acho que a Paula Schmidt falou, começar a olhar para a informação também sobre o que está sendo dito. Não só apenas quem trouxe. Quem trouxe é importante. É importante saber quem está trazendo a informação, rastrear a origem das ideias. Mas a informação em si é bem relevante. E eu descobri, por exemplo, que aquele grupo Observatório do Clima é o maior, porque é a união de vários grupos lá dentro, né? Foi fundada após a reunião do USAID. Eu descobri através de uma postagem da própria gringa que trouxe o documento oficial. Eu vou deixar de seguir o perfil dela só porque ela falou que o Bolsonaro tá chuca, etc. Não, vou seguir. Por quê? Porque eu quero a informação. Tá ali. Não tô falando pra vocês seguirem perfis que vocês não gostam, etc. Tô falando o seguinte, que como meu trabalho é levar informação, eu vou olhar. Eu tenho que estar mais aberto. Até porque eu também tô preocupado com o Brasil. Eu quero entender esses pormenores. Aí, continuando. E agora que a gente começa a fazer uma grande viagem no tempo, ela fala dos vínculos do Dilma com Soros, e é uma coisa que a direita vem comentando muito sobre isso. E aí eu olhei tudo isso daí e falei, cara, forças internacionais, site que eu adoro dar uma olhada, né? Biblioteca Nacional. Ontem eu falei, vou cruzar aqui o que é que eu acho, né? Tentar colocar na mesma pesquisa Lula e Soros. Ver o que a Biblioteca Nacional tem para nos informar. Essa daqui não é do Lula propriamente dito, mas olha que interessante. 25 de janeiro de 2001. Cachimbo da Paz. As cúpulas dos fóruns de Davos e de Porto Alegre. O fórum de Porto Alegre era o Fórum Mundial Social, FMS, e tá lá o fórum do Klaus, né? Juntos vão participar de uma teleconferência no próximo domingo. O mega investidor Jorge Soros representará o evento suíço e o João Pedro Stedley do MST e o Tarso Genro falarão pelo fórum anti-Davos. O Teatro das Tesouras, ele não está restrito ao Brasil. O Teatro das Tesouras é a nível mundial. Foro de São Paulo, Fórum Econômico, é a mesma porcaria. É a mesma porcaria. Desde pelo menos 2001. Um validando o outro. Gente, olha só, o Fórum Mundial Social, quem ia levar em conta, sabe? Dar algum tipo de relevância, algum tipo de importância
E a turma ainda falou, não, vamos fazer junto, vamos fazer um debate. Pessoal, tanto simpósio, tanto congresso, tanta coisa que acontece. Por que o Fórum Econômico não foi um debate com outro grupo? Não, escolhe o do Dilma. O do Dilma. Por quê? Porque eles sabiam que o Dilma um dia podia chegar ao poder. Podia chegar ao poder, como chegou agora e tá sentadinho, mas sentadinho no colo dos Soros. E não é de hoje. Desde seu primeiro mandato, a quantidade de ações que essa turma da esquerda fez entregando o Brasil para essas forças transnacionais não tá de brincadeira. E eu vi isso, né? Eu falei, rapaz, o que mais eu acho, né? Eu adoro entrar no site da Biblioteca Nacional. Para você que nunca viu e quiser conhecer, eu te recomendo. É assim que se aparece no site. Eu sempre gosto de utilizar essa pesquisa do meio, que se chama período, onde você pode escolher ali no primeiro item, que é um período de décadas. Você coloca lá de 10 em 10 anos, né? De 1950 a 1959. Local sempre deixa todos, periódico também. Se você quer mudar só desse local, só desse periódico, né? Só desse jornal. E na pesquisa você coloca. Você pode colocar entre aspas. Você pode colocar 2 termos entre aspas e ele vai tentar achar numa mesma página de jornal o que tem os 2 termos. Sei lá, você bota, por exemplo, como eu achei aquela, eu botei na mesma página, entre aspas, Lula, espaço, entre aspas, Soros. Não botei os 2, né? Lula, Soros, entre aspas. Não, Lula, fecha aspas, abre aspas, Jorge Soros, fecha aspas. E aí eu falei, rapaz, tá falando do Fórum Econômico, do Klaus. Ninguém tem dúvida que a turma do Soros está no Brasil, tá operando aqui há muito tempo. E a turma do Klaus? Vocês já pararam pra pensar quando foi que o Klaus começou a interferir no Brasil? Vocês vão falar que não, o Klaus não interfere no Brasil, né? Nada acontece, tá tudo de boa. E aí eu coloquei o termo simples, Klaus Schwab. Só isso. E comecei de 1970 pra cá, porque eu sei que a primeira vez que teve o evento, nem era na época fora, né, do coisa, era outro nome, era europeu, e foi em, acho que 21 de janeiro de 1971. Então, olha, eu vou começar da década de 70. E é o que eu digo pra vocês. Sai da Biblioteca Nacional, é interessantíssimo. Essa aqui é a capa do Jornal do Brasil, de 18 de novembro de... não. Calma. Ainda não é do Klaus. Lembrei. Ainda pesquisando... Quer dizer, já pesquisando sobre o Klaus, e como a gente tá falando aqui do Dilma, antes de falar de como o Klaus chegou, foi mal. Calma que a gente vai falar quando que o Klaus veio no Brasil pela primeira vez. Mas antes, aí eu comecei a pesquisar, comecei a passar os anos, o que tinha do Klaus no Brasil. Do mesmo jeito que os Soros, eles validaram o fórum, né, lá social mundial, que é do Fórum de São Paulo, do PT, que aconteceu lá em Porto Alegre. 1988, 18 de novembro. Fórum Econômico Mundial, fundação com sede na Suíça, que reúne para contatos e cooperação os maiores potentados do capitalismo ocidental, além de ministros e ex-ministros da área econômica dos principais países do mundo, fez um gesto de boa vontade para com o PT no encontro de 2 dias que está realizando desde ontem em São Paulo, com a presença de 2 centenas de empresários de Brasil, Europa, Estados Unidos e Japão. Por iniciativa do próprio presidente, do próprio Klaus, foi convidado para o jantar, um jantar fechado, no Mofarrege Sheraton, o hotel, né? O deputado Plínio de Arruda Sampaio, um dos gurus do PT paulista e membro certo do círculo mais íntimo de assessores da futura prefeita Luiza Erundina. Chegou ao poder? Senta aqui no meu colo. Senta aqui no meu colo, Lula! O PT é puxadinho dos globalistas desde que o mundo é mundo. Ali em outra página, né? Que já foi depois do evento. Dias depois, dia 18 de novembro de 88, também no Jornal do Brasil, Plínio diz a empresários, que o PT governará com a lei. Vamos dar uma olhada nessa matéria, em alguns trechos. O PT, criado há 8 anos, provavelmente nunca sonhou em expor tão cedo suas ideias para um público como este. Que público?
78 altos dirigentes de empresas estrangeiras com negócio no Brasil, 67 executivos de primeiro escalão de indústrias e instituições financeiras nacionais e representantes diplomáticos de 24 países. Os seus chefes. Enfim, por meio do deputado federal Plínio de Arruda Sampaio, 58 anos, uma mensagem tranquilizadora. O PT é um partido legal, assinou a Constituição, sabe que vivemos num regime capitalista e por isso governará dentro da lei. Ou seja, estamos prontos para fazer parte da estratégia das tesouras. O poder vai alternar, mas sempre vamos seguir as ordens lá de cima. No jantar fechadíssimo no Sheraton, a palestra do deputado que terminou em debate e aplauso. Olha só, aplauso, gente, do Fórum Econômico. Né? Lá o Fórum Econômico, né? Promovido pela... o mesmo nome só que em inglês, uma fundação internacional com sede na Suíça que tem 600 filiados em todo o mundo. O Jornal do Brasil teve acesso ao encontro que, quebrando uma tradição dessa fundação, que sempre marcou seus eventos pela atmosfera de privacidade, ou seja, era tudo secreto, ó, não conta, mas era o PT, né? Então tinha que olhar com lupa, vai lá, fazer para que se o PT falar algo errado, vamos dar uma rasteira. E não ia falar, né? Aqui, na verdade... com certeza, eles já chamaram para dar aquela validação do PT. Confie no PT. O PT faz parte do jogo democrático. Privacidade, confidencialidade para homens que tomam decisões no mundo dos negócios. Identificados por crachás discretos, destacava-se o sobrenome, os altos executivos representavam empresas como Ford, Volkswagen, Mitsubishi Corporation, General Motors, Bradesco, Lloyds Bank, Grupo Camargo Corrêa. Esse o PT gosta. Entre dezenas de outros conglomerados. Não faltaram cumprimentos, né, pela vitória dos PTs, né, parabéns Plínio, etc, tudo mais. E aí, depois do coquetel, no saguão da área de convenções do luxuoso hotel, o deputado petista, de um dos mais influentes membros do partido em São Paulo, foi apresentado no jantar fechado pelo Klaus como proeminente líder do PT. O Klaus apontou o dedo e falou: é o meu garoto, proeminente, jogador, vem comigo. A presença de Plínio de Arruda começou a ser definida na quarta-feira à noite pelos organizadores do fórum, diante da consolidação da vitória do primeiro partido de esquerda a administrar São Paulo. Primeira vez... chama para conversar, vamos montar a tesoura. E olha que engraçado, a costura final do convite teve a mão e um providencial telefonema do ex-presidente da Embraer e da Petrobras, Coronel Osíris da Silva. Desde lá de trás, né? De 57 que a gente já comentou, vamos para CPI dos Rockefeller, você vê que essa questão do petróleo, você vê como sempre tá próximo, né, dessa galera internacional. Mas beleza. É aqui que eu ia falar para vocês. Quando foi, rapaz, a primeira vez que o senhor Klaus foi noticiado pela imprensa brasileira? Eu não achei uma nota de 16 de fevereiro de 1970 do Jornal do Brasil, hóspedes da cidade do Rio de Janeiro. Quem estava? Só tem isso, gente. Só tem isso. Klaus Schwab. Agente de viagens, veio da Suíça e vai ficar até quarta-feira no Hotel Glória. Só tinha isso. Como assim? Agente de viagem? Não é agente de viagem, não é. 11 meses antes do primeiro encontro do que iria se tornar o Fórum Econômico, o cara veio ao Brasil. Será que veio selecionar os primeiros membros para avançarem com a agenda anti-Brasil? Aí eu fui pesquisando, né? Esse fórum tinha outro nome na época. Era Simpósio Europeu de Administração. E eu só consegui encontrar um membro, um grande felizardo. Eu encontrei cruzando as palavras Davos e Suíça. Eu fiz questão de colocar... Na verdade, essa daqui, desculpa. Foi Davos e Suíça, mas depois eu achei outra notícia. Depois eu coloquei Simpósio Europeu de Administração. Essa mesma notícia, ela saiu em pelo menos 3 jornais diferentes. Eu achei, pensando inicialmente, Davos e Suíça. Aí depois eu coloquei o Simpósio para ver o que eu achava mais.
E aí, essa aqui, como estava com um texto mais nítido, eu resolvi trazer. Essa daqui saiu no O Jornal, que é do Rio de Janeiro também, 21 de janeiro de 1971. E esse é o dia do primeiro encontro. Eu não estou enganado. Mas, enfim, o comandante Paulo Ribas Ferreira, presidente da Verolme, um dos 5 brasileiros convidados a participar do primeiro Simpósio Europeu de Administração. Centro de Estudos Industriais da Universidade de Genebra, com a presença de mais de 100 industriais de todo o mundo. O comandante seguiu para Davos, na Suíça. Um dos 5 brasileiros. Quem são os outros 4? Essa é uma pergunta que eu queria realmente descobrir. Essa Verolme é ligada à questão de embarcações. O comandante também, ó, o comandante tá à frente, faz total sentido. E aí eu continuei pesquisando, né? Pra ver o que eu achava de engraçado. Aqui é de 71 também, mas do final do ano. 15 de novembro de 1971. Pra você ver que não resta dúvida, né? Que os nomes eram diversos. Ainda não era o Fórum Econômico. Mas tá ali, ó. Simpósio Internacional de Administração reunirá especialistas na Suíça. Sob patrocínio do Centro de Estudos Industriais de Genebra, exatamente o que foi dito, homens de negócio e financistas da Europa se reunirão entre 22 de janeiro e 1º de fevereiro de 1972 para assimilarem as mais recentes técnicas de management, ou seja, de administração e de informações científicas para empresários. Trata-se do 2º Simpósio Europeu de Administração de Empresas, que será realizado em Davos, nos Alpes. Este encontro tratará de técnicas de negócios de interesse também para outras regiões, além da Europa, como a América Latina, América do Norte e o Japão. E aí? Aqui eu vou me restringir a uma sugestão, porque o assunto é muito pesado. Mas tá assim, né? O doutor Klaus Schwab, né, o diretor dos Centros Industriais, informou que uma pesquisa realizada, participantes, mostrou que 99 deles se declararam favoráveis à repetição desse tipo de reunião no próximo ano. Né? Já vingou, já deu certo. Quem estava lá nesse segundo? O cientista Wernher von Braun, da NASA. Ele é alemão. Já é uma pista. Ele é alemão. Ele estava vivo nos idos de 1930 a 1950. Ele estava vivo na Alemanha antes de ir para a NASA. Pesquisa quem é. Só digo isso. Já dei mais. Já você, se você tem. Acho que já deu para juntar Lé com Cré. Era a turma que era convidada para participar. Mas, com certeza, né? Ele foi perdoado pelo que ele ajudou a fazer no passado, né? Tanto que foi trabalhar na NASA depois, né? Mas depois dizem que só descobriram dos vínculos dele que ele tinha no passado após ele falecer, né? Mas pesquisa quem é esse cidadão. Pesquisa. É o fórum. E tá todo mundo seguindo lá, né? E as ideias que eles pregam são cada vez mais complicadas. Em outra nota de 27 de maio de 1979, estava falando, na verdade, sobre encontros eletrônicos. Era o início da chamada era videochamada. Na época custava $400 uma hora. Estava dando exemplo de uma ligação Sydney-Melbourne, que já estava existindo, etc. Tudo mais, pipipi. E aí, nessa mesma nota, eles também falavam sobre os encontros que estavam tendo. E aí falava assim, ó. Uma série de conferências do gênero seminário, patrocinadas por diversas fundações e organizações privadas, concentrou-se em tópicos que abrangem desde a pesquisa psíquica até as alterações climáticas mundiais. Um dos mais impressionantes exemplos dessa conferência foi a reunião internacional patrocinada pelo Fórum Europeu de Gerência, o European Management Forum, que é o Fórum Econômico. É mais um nome do que era chamado. Desde 1979, essa turma está patrocinando essa agenda verde, os estudos das mudanças do clima. Aí, voltando para o Brasil, essa daqui, o Monark Sul. Essa daqui, se o Monark ver, Monark Itaú Pedra Preta, calma, Monark, se controla. Todo mundo, não sei se vocês já viram, né, os recordes do Monark falando do Itaú. Você sabe o que o Itaú significa? Pedra Preta. E por que ele diz isso? Porque BlackRock, a tradução é Pedra Preta. Quando o seu Klaus veio ao Brasil, em um dos seus idos, com quem ele estava? Com Paulo Setúbal. A família Setúbal é a família do Itaú, né?
Itaú Pedra Preta. Olha aí. Engraçado, né? Grandes encontros. Aqui em outra nota, que foi quando o Klaus veio aqui no Brasil, né? Calma, Monark, calma. Era essa nota aqui, ó. As dúvidas do investidor externo. Segundo informaram o presidente da Associação Brasileira de Companhias Abertas, Paulo Setúbal, Open Society é sociedade aberta. Mas calma, calma, Monark. Aqui, companhia aberta, fundo de capital aberto, né? Na Bolsa de Valores. Mas é engraçado, né? Olha quem ajudou a desenhar o processo, né? Do que a gente tem hoje como Bovespa, a B3. Lá atrás já era o Paulo Setúbal. Fizeram um evento, né? O investidor, que estava lá o seu Klaus. A partir das respostas, esses executivos de empresas multinacionais, a citar várias, né? Texaco, PPP, poderão avaliar se devem investir no Brasil, ampliar suas empresas ou se retirarem do país. Pois, como explicou o presidente da Economy Monday Foundation, né? Já é outro nome, mas também é o Fórum Econômico, né? O Klaus, mas é ele. A principal curiosidade desses empresários é saber se devem continuar no Brasil. Então, essa turma está no Brasil, criando confusão o tempo inteiro, colocando dedo na cara, tentando ditar o que deve ser a política econômica brasileira, o que deve ser a política fiscal do Brasil, o que deve ser, inclusive, a política brasileira. Gente, vocês acham que esse pessoal tá aí com os ele tá dizendo que você tem que fazer o que você não pode fazer? Aqui, outra nota de 4 de junho de 1985. Foi nesse mesmo evento, né? Que era da Brasca. Aí o cara cita lá o que tá acontecendo no Brasil, etc, tudo mais. Aí fala assim, com essas palavras, o presidente da Associação da Brasca, né? O Paulo Setúbal, abriu ontem no Hotel Internacional o Fórum Internacional sobre a Economia Brasileira, que reúne 125 empresários estrangeiros e 125 nacionais até hoje à noite. O simpósio é presidido pelo empresário, o Klaus, dirigente da EMF Fundação. Segundo o Klaus, o objetivo do encontro é, da parte dos empresários estrangeiros, saber o que pensam os ministros e empresários da nova república sobre inflação, déficit público, greves e outros problemas brasileiros para ver as chances que tem de investir no Brasil. Se vocês nos agradarem, tem dinheiro. Se a gente não agradar, a gente não tem dinheiro. É basicamente isso. Basicamente isso. As forças internacionais estão aí há muito tempo. E eu acho que quem vem fazendo críticas contundentes não são apenas pessoas, gatos pingados dentro da esquerda. Acho que tem muita gente na direita preocupada com esse tipo de assunto. Talvez, inclusive, seja a turma que mais esteja criticando esses temas. E aí, continuando, um tema que nem a esquerda conseguiu defender. Eu parei para assistir um bate-papo do Atushi, o chefão do Brothers 47, e do Rui Costa Pimenta. Nem o Rui Costa Pimenta conseguiu defender, que foi a reforma tributária. Temos aqui mais alguns comentários. Falei para vocês do miojo, né? O miojo está em risco. Mas antes disso, se liga no Emílio. O que eles querem fazer é tudo ser Brasília. Por quê? Pois é. Tudo vai para Brasília, todos os impostos vão para lá, e aí o que acontece? Papai divide, Distribui do jeito que quer. pão do jeito que quer, de acordo com a justiça social, ele vai dando um pouquinho aqui, um pouquinho lá. O dinheiro é nosso, ele organiza. Acaba ganhando. Então, meu amigo, não sei, mas o que eles querem fazer? Será que vocês confiam no PT? Será que esse conselhão não vai dar ruim? Vamos tentar entender, né? No dia de ontem eu vi o Carlos Portinho, senador. O que é bom ver um senador postando sobre isso, porque a gente vai discutir o tema no Senado. O Portinho postou a nota do Poder 360, que fala inclusive do imposto do pecado. Eu espero que ele tenha prestado atenção nisso. Estamos na mesma página. Conselho Federativo e alíquotas são equação difícil. Cabe ao Senado salvar essa reforma ou arquivá-la como outras. Jogaram para cima do Senado sobre a classe média e o trabalhador. Bom, ele não fala nada sobre o imposto do pecado. Ele está preocupado com a alíquota e conselhão. Mas é isso. A turma não se ligou nos aspectos ideológicos. Mas vamos dar uma olhada que texto é esse, né? Analistas criticam Conselho Federativo e indefinições de alíquotas. A reforma tributária que passou na Câmara é alvo de ceticismo dos analistas quanto à diminuição de favorecimentos fiscais. O texto vai passar por essa discussão e prováveis mudanças no Senado.
A insatisfação de parte dos economistas e advogados com o projeto deverá frustrar os planos de quem defendeu uma aprovação rápida. Abre aspas. A animação de economistas que comparam a reforma ao plano real não faz sentido algum. Essa reforma lembra muito mais o plano cruzado, o plano verão ou o plano Collor. O plano real era outra coisa. Foi elaborado com consciência e com base na experiência de muitos. Em comum, essa reforma tem a mesma arrogância dos planos citados, disse Everaldo Maciel, ex-secretário da Receita Federal. Especialistas defendem que o projeto aprovado na Câmara ainda deixa gargalos importantes e que podem prejudicar a economia brasileira. Vejam só. Felipe Salto, ex-secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, um cara crítico a Bolsonaro, fez parte da gestão do Dória. Ele fala assim que, apesar de ser favorável à elaboração de uma reforma tributária, disse que a versão final piorou a PEC 45, que, segundo ele, já tinha problemas. Tava ruim, piorou. É uma enorme bobagem, segundo ele, a comparação da reforma tributária com o plano real. Comparar esse monstrengo tributário com o plano real deveria ser considerado quase uma ofensa. Não tem nada a ver, é alho com bugalho. São pautas diferentes. Defende o economista, uma sobre investimentos no longo prazo e outra sobre controle do poder de compra e efeitos imediatos sobre a pobreza. Diz que é preciso definir alíquotas, diminuir o tempo de transição com urgência e estabelecer um dispositivo que proíba novos incentivos fiscais. Da forma como está, não tenho nenhuma dúvida de que vai ser uma verdadeira festa da cocada dos incentivos. Aí eu te pergunto, na mão do Lula, do PT, quem que vai ganhar os incentivos? Os novos campeões nacionais verdes ou qualquer um que atingiu os critérios técnicos? O que é que você acha? O que é que você acha, companheiro? Hein, camarada? Evandro Maciel, ex-secretário da Receita, disse que a solução começou de trás para frente e que não tem chance de dar certo. Ninguém gosta de tributos. Inventaram uma série de palavras sem nexo. Dizem que querem acabar com as batalhas fiscais. Todos querem acabar com a batalha, mas não tem batalha. É falso. Batalha é competição fiscal ilegal. Não temos isso. Everaldo classificou o texto aprovado como geringonça federativa porque tem um conselho federativo para a competência de fiscalizar, compartilhar e até criar lei. É o conselhão que o Emílio estava comentando. O especialista declarou que há desconfiança de que alguns estados não repassariam as receitas devidas ao estado destino. Na prática, deverá aumentar o litígio já elevado no país. O economista defendeu que, pelo menos, haja uma espécie de punição na Constituição para casos de não repasse ao estado destino. E acho que isso seria uma boa, né? Vai que a turma do PT resolve aprontar. Vamos botar aqui um mecanismo para... Tem uma multa. Tem que mandar o dinheirinho do amigo. Não pode sabotar por questões de ideologia, de perseguição política. Ou vocês acham que, se deixar na boa vontade, a esquerda não vai montar em cima? Agora que as coisas pioram. A secretária de Economia de Goiás, Celene Pérez Nunes, ela deve ser prima do Marco Sintra, porque ela está na mesma linha dele, o que é bem preocupante. Disse que o governo federal não apresentou nenhum estudo, zero, que simule a alíquota de 25%. Rapaz, o governo não apresentou nada. Afirmou que o CONFAS estima uma taxação de 33,24%. Similar ao que o Marco Sintra falou. O Marco Sintra falou, 33,74. Cravou, né? Botou redondo. Essa aqui tá vindo na mesma linha, vai passar de 33. Vai passar de 33. Os 25 já não são mais. O AP já confirmou, 25 não é. A Simone Tebet tá falando de 28. Quem tá contra tá falando de 33. Vai ser quanto? Ninguém sabe. Ninguém sabe, não tem estudo. Tá no Deus dará. Só que ela vai além. Além disso, haverá um imposto seletivo que, definido posteriormente por lei complementar, incidirá sobre produtos danosos à saúde e ao meio ambiente. Abre aspas.
Ninguém sabe exatamente quais são os setores e as alíquotas aplicadas. Está escrito na emenda que incidirá sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. É uma leitura bastante ampla. Dependendo da interpretação do governo de plantão, no caso o PT, pode abranger uma quantidade enorme de produtos. E isso daqui já está valendo assim que a PEC for promulgada. Já no período de transição, o imposto seletivo já entra em campo. Ninguém sabe o que vai ser tributado. Não faz a mínima ideia. E aí ela falou o seguinte. Ela exemplificou que, além de bebida e fumo, isso já está todo mundo comentando, né? A turma que tenta encobrir o que é, quais são os problemas do imposto do pecado, ele fala, não, olha só como é que... Ai, Bolsonaro está contra tributar o que o Paulo Guedes defendia. É mais o texto da PEC. Era para ser, então, só bebida e fumo. Não é isso que está no texto. Que é isso que o Guedes falava. Só que aí a Serena já fala, ó, automóveis, só porque o carro do seu Zé, que é classe média baixa, não é elétrico, ele vai pagar mais, açúcar, aqui já falando, né? Falava de refrigerante, agora tá em açúcar. Açúcar é muito amplo, e gente, olha só, eu vou dar um exemplo para vocês, pra vocês entenderem. Quando você pega uma farinha, por mais que a farinha não seja doce, a farinha tem muito mais açúcar do que, por exemplo, sei lá, uma batata. Uma batata não é doce. Mas, enfim, uma farinha, ela pode ter mais açúcar a depender do que um biscoito, que é doce. Você fala, peraí, como assim? Sim. Uma farinha, a depender da quantidade da dosagem que você for parar para comparar, pode ter mais açúcar do que leite. Pode ter mais açúcar do que um iogurte. Olha o rótulo. É algo muito aberto. Quem que vai definir? Vocês estão entendendo qual o problema? O que está sendo colocado na mão do PT? O que tiver o teor de açúcar. Mas farinha tem açúcar. Quem está vendo carboidratos. É um alimento muito refinado. Sal. Ué, o que tiver sal em excesso? Bom, miojo tem muito sódio, né? Isso é certo. Sazon também, que o pessoal usa para temperar a comida. Também tem muito sal. O que mais vai entrar nisso daí? Salgadinho. Biscoitos salgados em geral, que são bem salgadinhos. Então, o Lula vai botar imposto na creme crack do brasileiro? É meio complicado, né? Você tá entendendo como isso aqui é amplo, como isso aqui é aberto? Olha o que já tá entrando. Produtos com gordura trans poderia ser alvo de imposto seletivo. A partir de quanto? Porque estão se preocupando assim, não, aqui tem menos de 0,1 G, mas tem. Quando tem e eles não... Diz que é muito pouco, sempre bota 0,1, mas sempre bota. E tem uns que não tem, óbvio. Realmente são produtos mais caros. Que hoje em dia eles usam tudo. Eu até recomendo, não compre produto que tenha gordura trans. Você percebe como isso aqui tá amplo? O que é que pode ser taxado? Literalmente, qualquer coisa pode ser taxada. Existe uma subjetividade que qualquer coisa encaixa. Porque qualquer coisa pode fazer mal à saúde ou ao meio ambiente. Como o imposto seletivo está definido como competência federal, há sérios riscos que invada a competência do imposto federal. E aí? Se o novo imposto estadual e municipal ficar completamente atrelado à definição do CBS, federal tudo acaba sendo decidido pela União, declarou a secretária. Né? Quem poderia imaginar? Aí, outro probleminha, aqui é só para mostrar, né? Bolsonaro estoca pacote de miojo na sede do PL. Então, Bolsonaro, Lula vai atrás de você, viu? Lula vai meter imposto no miojo para lhe sabotar. Fique ligeiro. Piadas à parte, olha o tipo de notícia que sai no Brasil. Olha, isso aqui é a notícia mais relevante do mundo. Bolsonaro estoca pacote de miojo. Uau. Parabéns, viu? Nossa, agora ele cai. Agora tem que ser preso. Depois de uma dessa, estocar miojo é um crime. E aí, só para encerrar aqui a questão de reforma tributária, eu tava passando ontem aqui e vi essa postagem do Marco Sintra. Eu falei, não, eu devo estar entendendo errado. Eu devo estar entendendo errado. Na parte que eu grifei e dei um zoom, os produtores rurais, pessoa física ou jurídica, que registrarem até 13,6 milhões de receita bruta anual, podem optar por não recolher o IBS e a CBS.
As empresas que comprarem desses produtores não terão como abater o imposto do que compraram, pelo que terão de fazer cálculos separados dos produtos comprados de outros produtores não beneficiados. Eu falei, eu devo estar entendendo errado. Tá, você pode não declarar, mas se você não declarar, na hora de vender, a empresa que comprar não vai poder abater. E qual seria o problema disso, Kim? Você tá me deixando confusa. Calma. Aí eu fui atrás, para ver se o Marcos não tá maluco. Aí eu encontrei essa reportagem aqui da Jovem Pan. Reforma tributária. Emenda permite que estados criem taxa extra para o agro. É a manchete. Aí uma das perguntas é assim, rapaz, o pequeno produtor vai ser atingido por aumento de tributação? Aí fala assim, ó, a pergunta é, o que é um pequeno produtor no Brasil? Se ele for um pequeno produtor que fatura até 3,6 milhões, ele não vai ter oneração na saída dos seus produtos. Se ele quiser recuperar o crédito, aí sim ele tem que ser contribuinte. Então o produtor, ele vai ter que fazer a conta. É preciso saber fazer conta nesse momento para saber se ele vai poder se recuperar desse crédito sobre os insumos ou não. Eu vou dar um exemplo muito simplório mesmo, que não é o desenho total disso aqui, mas acho que você vai conseguir ter um certo vislumbre. Pare e pense o seguinte. Muito simplório, gente. Talvez não seja nem a melhor das analogias. Pensa que o pequeno produtor, ele compra lá de um preço que não é o mesmo preço que o grande produtor compra, porque compra de muito quantidade, ele paga X. Ele não tem, sabe, a mesma coisa, etc. Porque é um cara pequenininho. Mas ele tenta ali, etc. Mas ele também precisa ter o mesmo tipo de lucro, porque ele tem uma folha melhor, ele não tem a mesma quantidade de funcionário, ele não tem aquele custo de maquinário, etc. Mas no final do dia, ele gasta, sei lá, ele consegue o produto dele vender a R$1. Consegue vender a R$1. Já o grande produtor gasta muito mais, etc. Mais comparado, mas tem, ele paga os impostos todos. E aí no final ele tem que vender o produto a R$1,10. Você, enquanto lojista, aí o cara fica, né? E talvez até o pequeno produtor. Aí que vem a pergunta: será que vale a pena comprar de R$1, mas não vai ter o crédito? Ou compra de R$1,10, mas esse R$1,10 depois, como declarou o imposto, você pode gerar um crédito, etc. e tudo mais. Então, veja como já começou a criar uma linha cinza. Vai ter que fazer a cálculo na hora, né? E vai fazer o quê? Já começou a ficar um negócio meio nebuloso. Já é uma nova discussão que precisa ser feita, que ao longo da matéria ela vai falando sobre isso, como é uma questão complicada, como cada um vai ter que fazer a sua matemática, ela vai explicando, sabe como vai ser os custos, tá? Porque você vai ter o custo daqui na entrada, você tem que ver, porque na saída você não vai ter, tem que ver se compensa, etc, tudo mais, pipipi. Então assim, você paga o imposto? Não, você não é obrigado, mas talvez seja melhor você pagar. Enfim, confusão. Tá aí a reforma tributária do Dilma, que vocês estão percebendo, eu faço questão de comentar sobre isso todo santo dia, porque eu não acho que esse assunto pode morrer, porque eu acho que, né, tô preocupado um pouco com o bolso de todos os brasileiros. Eu não acho que vocês querem pagar mais em relação a nada nesse país, vocês não querem ver um aumento da carga tributária, eu também não quero ver. Eu não quero ver o PT ter alguns artigos extremamente complicados, que pode avançar com a agenda ideológica e vários outros assuntos, né? Enfim, vou mandar os vídeos que eu dei play do Emílio e... qual foi o outro que eu dei play? Não lembro agora. Lá no Telegram, link tá na descrição. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um pé na descrição. atasbrasileiro.com.br. E pense na quantidade de pessoas de esquerda que olham para a direita com um grande espantalho. A gente não precisa ganhar elas 100%. Mas se elas conseguirem pelo menos começar a abrir o olho e falar, rapaz, o Dilma é pior do que eu imaginava. Quer dizer que o PT já estava sentado no colo do Klaus desde 1988, lá na época da Erundina. Sim. Quer dizer que o Klaus já estava vindo para o Brasil desde 1970, sim. E a direita que está trazendo esse tipo de conteúdo, sim. Rapaz, estou surpreso. Estava enganado sobre vocês? Irei repensar. Eu acho que assim a gente chega mais longe. Aquele grande beijo e abraço. Tamo junto. Valeu, meus amigos. Fui!